Não. Maria Cecília do Amaral. Onde se encontrava quando se deu 25 de Abril? Estava no Externato da Madalena. Estávamos em aulas. Nós fazíamos um intervalo entre as 9h50 e as 10h30. E havia um professor, o Sr. Padre Correia, era professor de História e um grande professor, de saudosa memória, porque já morreu, que foi ao café naquele intervalo e quando chegou disse: há uma revolução em Lisboa, a revolução das Forças Armadas, e a população aderiu a essa revolução. Nós estávamos nos degraus do externato e ficámos assim um bocado alarmados, mas às 10h30 era uma sineta, ainda não era campainha, era sineta de coco, e nós fomos para as aulas sem sabermos mais nada. Depois continuámos as aulas e nos intervalos ligávamos o rádio para ouvir as notícias, mas pouca informação ainda tínhamos. Não, aqui na Madalena não foi muito aderido à revolução. Não, depois passávamos o tempo todo de rádio ligado, fora das aulas, o tempo todo de rádio ligado para ouvirmos o que é que se passava. E estávamos todos interessados, principalmente que não houvesse mortes, que não sabíamos como é que a revolução se estava a processar naquela altura. Portanto, o primeiro impacto foi este. Disse que se encontrava no externato. Que profissão desempenhava na altura? Era professora. E... Era professora e é que tinha mandado construir o externato em 71 e a revolução foi em 74 e em 73 já os alunos tinham o ensino gratuito no externato. Queria fazer uma pergunta, mas esqueci. Depois da revolução, aqui no Pico, no caso do externato, verificou-se alguma mudança no ensino? Não se verificou assim uma grande mudança, porque o ensino era gratuito, como já disse, os transportes já eram gratuitos, porque o externato tinha um alvará e o governo português já concedia todos os subsídios, mesmo na parte de transportes, na parte do ensino e da ação social escolar. De maneira que não sentimos grande transformação. Acontecimentos? Nós tivemos um acontecimento interessante. É porque na altura os alunos eram muito solicitados para reuniões de esclarecimento e houve uma reunião que nunca me esqueço no salão paroquial do MFA, o Movimento das Forças Armadas, e vieram uns senhores das Forças Armadas para falar aos alunos, para explicar o que era a revolução, o que é que se pretendia e dizer que eles eram livres de fazer aquilo que eles quisessem. Por exemplo, quando voltassem à escola, se houvesse um professor de quem eles não gostassem, que podiam pôr o professor na rua. E havia uns miudinhos que estavam, nessa altura era o primeiro ano do ciclo preparatório, portanto o 5º ano de agora. Eram muito novinhos e vão ter comigo e dizem: Sra. Professora, nós queremos pôr o professor de música na rua. E eu disse: meus amigos, porquê é que vocês querem pôr? Nós não gostamos dele, ele é um chato. E eu disse:
e vocês ficam sem professor. Olha, não. Vocês, como precisam de um professor de música, enquanto eu mandar, vocês não mandam o professor embora. Quer dizer, a maneira como os miúdos encararam foi que tinham liberdade para fazer aquilo que quisessem, de acordo com as explicações que as Forças Armadas lhes deram. É um pouco moça. Os alunos querem direitos e não querem deveres nenhuns. Exato. Falou de uma fogueira que fizeram na casa de banho da escola. Foi. Depois houve assim uns certos incidentes. Por exemplo, houve um grupo de professores que não trabalhavam no externato, que queriam ocupar o externato e que fizeram um abaixo-assinado para a Junta Governativa, porque queriam o ensino oficial, que era ensino particular. Queriam o ensino oficial e que já tinham a escola, por isso podiam ceder o espaço. Quer dizer, a escola tinha sido construída à custa do meu pai, portanto não era muito, mas naquela altura julgava-se quem tinha propriedade privada, que essa propriedade privada teria de passar para o Estado. Não era, as pessoas não podiam ter a sua propriedade, e como aquela era propriedade privada, passava para o Estado. E então os professores ocupavam o externato. Mas falaste numa outra coisa, foi e um dia, não sei se para me assustar, mas eu nunca fui muito assustada, chamaram-me, o pessoal da limpeza chamou-me para eu ir a uma casa de banho dos alunos, e tinha lá uma fogueirinha muito pequenina, os restos de uma fogueirinha, tinham posto lá uns pauzinhos e umas coisas, mas não passou disso. Se foram os alunos, eu até não acredito muito, penso que foram mais pessoas de fora que tenham feito aquilo. Não sei, não posso fazer juízos. O baixo-assinado, como é que acabou? Essa coisa do baixo-assinado dos professores. Pergunta Baixo-assinado dos professores, como é que acabou? Como é que acabou? Não resultou em nada, porque o externato estava legal, estava a funcionar em pleno, com o conhecimento da Junta Governativa, porque aquilo, quando começou, era da Inspeção-Geral do Ensino Particular, que superentendia, e o externato tinha o seu alvará, tinha tudo, era apoiado pela Junta Governativa, porque depois passou para a alçada dos Açores. Depois tínhamos ligação com a Junta Governativa e já não com a Inspeção-Geral do Ensino Particular. Houve transferência de poderes. Então, eu disse que as primeiras notícias tinham chegado pela rádio e o sentimento em relação aos alunos era de uma certa liberdade. Uma certa liberdade. Eu lembro-me que, eu penso que foi em 74, que nós fomos à terceira e levámos no Terra Alta. Foram muitos, talvez 80 e tal alunos que nós levámos à terceira e passámos lá uns dias. Eu ainda me lembro um daqueles alunos, dos mais velhinhos, porque quando o ensino se tornou gratuito, houve alunos com 18, 19, 20 anos que entraram para o primeiro ano, com miudinhos de 10, 11, 12 anos. Portanto, formaram-se ali muitas turmas, porque era ensino gratuito, é natural que todos quisessem estudar. E a minha pretensão foi sempre essa, era levar o ensino a toda a gente. E então, aqueles mais velhinhos
já com os seus 18, 19 anos, gritavam nas ruas de Angra: liberdade, liberdade, viva o 25 de Abril. E um se viu lá uma estátua, tirou umas fotografias e de braços no ar: somos livres, somos livres. Portanto, aqueles mais velhos, os pequenitos não ligavam, só ligaram àquela sessão de esclarecimento do MFA. Perguntas a seguir, essas últimas aí. Quais foram as primeiras mudanças aqui na vila? As primeiras mudanças na Câmara Municipal era o foco principal. Houve uma manifestação das pessoas, juntou-se um grupo relativamente grande em frente à Câmara Municipal. Os presidentes estavam continuamente a ser mudados. Houve outra manifestação fora do hospital da Madalena, nessa altura chamava-se Hospital, porque queriam que o Hospital da Madalena passasse para São Roque. E as guerrilhas da Ilha do Pico e dos concelhos fizeram com que as pessoas viessem abaixo e dissessem: o hospital não sai daqui, e quiseram virar a carrinha do hospital, mas não passou disso. Então havia muitas sessões de esclarecimento ali no salão paroquial, inclusivamente aqueles alunos mais velhos também gostavam muito de ir pelas freguesias fazer as suas próprias sessões de esclarecimento, mas eu fazia sempre o possível por acompanhá-los, acompanhava-os para aquilo não descambar, de maneira que aderia àquilo que eles queriam, depois limava as arestas e acompanhava-os. E os processos de formação dos partidos políticos? Isso foi muito interessante, porque formaram-se, os principais foram o CDS, era o CDS, era o PSD, o PSD, como é que se chamava na altura? O PPD, era o CDS, o PPD, o PS e era o PC. Eram estes 4 partidos. E então as paredes escritas todas a vermelho: PCB, PCB. Cada partido fazia a sua própria sessão de esclarecimento, normalmente no salão paroquial. E havia depois muitas perguntas, às vezes havia coisas assim um tanto ou quanto ridículas, mas interessantes, que faziam as pessoas rirem-se com perguntas e as respostas. Mas as pessoas entusiasmaram-se e depois, como tudo, passou de moda. Tem mais perguntas? Não? Há assim mais algum episódio, alguma coisa engraçada que se lembre de contar, que seja interessante para eles, assim, um episódio? Sei. Eu não me recordo agora assim. Nessas, sei lá, nas manifestações, não há assim episódios? Pode entrar. Para ir ao outro lado, pode entrar. Não. Para os outros lados, aí eu lembro-me, então, os nossos filhos tinham um conjunto e uma vez fomos, nós acompanhávamos sempre. Eles tocavam, iam tocar em festas, bailes, e nós íamos sempre com eles. E passámos pelas lajes, ou seja, às 4 ou 5 da madrugada, e havia uma grande movimentação fora do hospital das lajes. Depois, mais tarde, é que soubemos que houve muitas peripécias, mas aí penso que o Conselho das Lajes
responder por si. responder por si. Ok, não sei, eu acho que já temos esse material. Não sei se vocês querem, lembram-se assim mais alguma questão? Não. Está ótimo, não é? Tá? Pois se tivesse pensado. Glória, lembras-te mais alguma coisa que. Não. Está ótimo.